Boa noite, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria novamente podermos estar aqui, claro, né? No nosso encontro, olha aí, de número 113. Que bênção, né? Que maravilha, 2 meses e meio, já mais de 2 meses, vamos para 3 meses quase, né? E é uma alegria muito grande. Com a graça de Deus, podemos estar aqui, onde eu disse 3, leia-se 4 meses, né? Acolhendo todos vocês e vamos dando então as boas-vindas para os nossos amigos aqui, Ivana Santa Rosa, Sônia Martins, Cristiano Portela, Fernando Palucci, nosso grande amigo, né? E o pessoal vai dando aqui boa noite, o Romulo de Magalhães, amigo lá de Nova Odessa. Também conosco a Giovana Gavazzi, seja bem-vinda, Giovana. Boa noite, pessoal dando boa noite. Muito bom já estarmos então, mais uma vez aqui, neste sábado, né? Que nós vamos concluindo então agora com a chegada da noite, já 18 horas. E sempre esperando que esteja sendo aquele sábado idealizado, né? Pelo menos se não muito próximo do idealizado, com bastante saúde, com paz, com tranquilidade, junto dos familiares e fazendo aquilo tudo que é necessário fazer para que o nosso dia tenha um bom termo, vá bem, porque amanhã é domingo, né? Amanhã é o dia é domingo, o dia da feijoada não, o dia da macarronada da mama, né? Então estejamos todos prontos para isso. Trago para vocês hoje, então, continuando, né? Estávamos vendo do Evangelho causas atuais das aflições, vimos em 2 partes, e hoje nós temos as causas anteriores da aflição, né? Falar um pouco do nosso pretérito, como diz o André Luiz, muito, né, em suas publicações, falar do nosso passado espiritual um pouco, suas influências, consequências para nós que estamos aqui, procurando então levar o nosso dia a dia, né? Vamos falar um pouco deles e depois nós vamos ter Joana de Ângeles fazendo pergunta, né? Então, nosso querido José Maria falando então, na terceira questão, falando um pouco da humildade, né? E Joana vai nos falar então, faz uma pergunta a ele sobre a humildade, Joana vai nos falar um pouco sobre esse item importante que é a humildade, né? E nós queremos então aqui, vamos aproveitar esse instante de início, também dar as boas-vindas para os nossos amigos que estão aqui, né? Como já falei, a Giovana, né? A Ivana, a Giovana, a Denise Holland dando boa noite, o Fábio Luiz de Oliveira também dando o seu boa noite, e nós estamos todos aqui. Começando então o nosso encontro. E vamos ver o que o Evangelho fala para nós hoje a respeito das causas anteriores da aflição, de nossas aflições, daquilo tudo que nós passamos e que invariavelmente nos deixa entristecidos, né, e reclamões pelo que está nos acontecendo. Vamos ver então o que diz. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, como nós falamos 2 dias anteriores, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, né? Que nós todos sabemos são fatores genéticos, né? Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, né? Impotentes para mudarem por si mesmos, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família,
outros são favorecidos em todos os aspectos. Quer dizer, enfim dessas crianças, o que dizer, aliás, enfim dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte está irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos em uma outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. É o que diz aqui, hoje, este pedaço que foi colocado para vocês, colocado para nós, a respeito do Evangelho, quando fala das causas anteriores das aflições. Há um pouco mais que nós vamos voltar ao assunto, então, nos próximos dias, amanhã, depois, ainda tem um material aqui para 2 dias, para não ficar muito, né? O nosso tempo, ele é mais ou menos contado, mais ou menos, né? Então, meus queridos, a realidade é essa. Nós falamos, né? Nós discutimos aí com vocês a questão dias anteriores das aflições atuais, os nossos sofrimentos decorrentes dos erros que nós cometemos nesta encarnação, nesta vida. Erros lá de trás que nós cometemos, erros de semanas, de ontem, erros de hoje. Se alguém, vamos dizer, está com uma indisposição porque comeu muito, foi de hoje, né? Essa indisposição muito provavelmente deve por ter se alimentado um pouco além, né, da conta, podemos assim dizer. Muitos outros casos, um alimento que não fez bem, mas sempre a situação atual é um efeito da causa ocorrida. Sempre há essa colocação da causa e do efeito. E nós vivenciamos praticamente o efeito, aliás. Vivenciamos o efeito. E se nós fazemos coisas erradas hoje, há um efeito pelo qual nós iremos passar, e isso não resta a mínima dúvida, né? Mas um grande questionamento que se faz, conforme foi inclusive colocado no texto aí, é a questão do sofrimento, né? O sofrimento que muitas vezes não tem uma explicação lógica. Ou mesmo questionamos muito determinadas situações que nós vemos,
Como, por exemplo, se nós discutimos sempre a questão de tantos miseráveis pelo mundo e outros aí na abundância, gastando, exagerando, perdulários, gastam à torta e à direito, não é? Pessoas, como foi citado no próprio texto, pessoas da mesma família, não é? Que tem alguma pessoa lá que tenha uma deficiência física, de qualquer natureza que seja, ao lado de outras que estão perfeitamente normais. Pessoas dentro de uma família que tem uma facilidade maior, digamos, para estudo, outras uma facilidade maior para trabalhos manuais, né? Tem uma iniciativa maior. Por quê? Porque cada um de nós é independente espiritualmente do outro. Tem a sua bagagem anterior, a sua bagagem espiritual anterior, que dá essas reações que todos nós temos, a maneira de ser de cada um de nós, não é? E essa maneira de ser pode ter sido corrigida também pelos nossos pais, quando perceberam, né, como nós éramos e que precisaríamos melhorar para termos uma vida melhor, conseguir um lugar melhor. Então, o trabalho dos pais também na correção. Mas, né, nosso dia a dia é determinado, claro, agora, desde nossa adolescência, podemos assim dizer, pelos nossos pensamentos, por aquilo que projetamos, né? Mas nem sempre dá tudo certo. Percalços existem, acontecimentos infelizes existem, mudando nossos projetos de vida, todos nós sabemos disso, né? Mas o próprio texto do Evangelho nos fala sobre a questão divina, sobre a importância de nós considerarmos a questão divina. Quando nós falamos ou nós contestamos aquilo que acontece conosco. Nós partimos do princípio que Deus, ele é, como diz, né, soberanamente justo, soberanamente sábio, né? Mas nós sabemos que nós, dentro do nosso conhecimento, consideramos injustiça, né, tantas pessoas bem ou tantas outras em má situação, pessoas que morrem cedo, né, pessoas que morrem de acidentes em plena juventude, enquanto que outras são longevas, vão longe, né? Mas aí é que está a grande questão. Todos nós estamos neste momento, nesta vida, podemos dizer, nesse instante, né, vivendo aquilo que precisamos viver. Nem tanto, às vezes, aquilo que queremos, como queremos viver. Claro que nós podemos projetar coisas imensas para nós, né? Podemos sonhar e devemos sonhar, porque sonho nos leva para frente. Mas muitos deles nós não vamos conseguir, nós não conseguimos, né? Por quê? Porque nós temos um caminho traçado para nós seguirmos e muitas vezes esse caminho traçado no plano espiritual acaba entrando em choque com aquilo que nós entendemos na nossa vida material aqui, né? Isso é muito comum. E com relação àquilo que foi dito sobre os desencarnes rápidos, né? Quando se fala, às vezes se fala, mas aquela pessoa tão boa, né? Foi jovem, morreu jovem, né? Outros são ruins, aí ficam por aí e tal. Claro. Mas se nós pensarmos do ponto de vista da justiça, né? Aquele que aqui vem, aquele que desencarna rápido, tem todo um motivo para isso. Tem toda uma história atrás disso que não nos é dada a conhecer. Não nos é dada. E como nós sabemos e nós tanto falamos, né? Essa vida nossa é uma vida de sofrimento. É tão comum nós falarmos, ouvirmos alguém falar, é uma vida de sofrimento, é difícil, é não sei o quê, né? Difícil conseguir isso, conseguir aquilo, há muita injustiça, há não sei o quê. Nós estamos considerando esse mundo como um paraíso? Claro que não. E aí, quando a pessoa parte, ficamos lamentando. Claro que os nossos sentimentos assim o dizem, que queremos ter a pessoa perto. Mas dentro de uma lógica, se nós consideramos, né, esse mundo tão horrível, tão difícil, tão complicado, né, aqueles que partem fizeram aquilo que tinham que fazer, cumpriram sua missão aqui, pelo menos nessa existência, e vão ao plano espiritual se preparar para uma nova. Essa é a grande realidade, nós bem sabemos disso. Quantas e quantas vezes nós mesmos já passamos por isso, nos preparando a cada vez para voltar para cá,
E aqui estamos todos nós, né? Todos nós estamos aqui. Essa que é a grande realidade, a realidade de tempo de vida aqui, das injustiças que nós dentro do nada saber, que nós sabemos essa grande realidade. Por isso que Sócrates, já 2.500 anos, né, atrás, já dizia: eu sei que eu nada sei. E essa é a grande realidade. Nós não sabemos nada a respeito da justiça divina, né? Nós estamos vivenciando o quê? As oportunidades que nosso Criador dá para nós retificarmos, e precisamos aproveitar, né? Aqueles que partem, como foi o foco grande aqui, podemos considerar que são mais felizes até do que nós, se nós vivemos reclamando desse mundo. Por que então que nós queremos que eles fiquem aqui para sofrer e sofrer como nós achamos que estamos sofrendo, né? Um pouco de egoísmo de nossa parte, muito provavelmente. Mas então precisamos, né, estabelecer assim um padrão de conduta, e nada melhor do que conhecer, né, aquilo que o Evangelho traz para nós, para irmos aos poucos aceitando com tranquilidade os acontecimentos nossos próprios de cada um. Então que saibamos, né, ter a tranquilidade para analisar os fatos como eles acontecem e as implicações para nós que aqui ficamos, para aqueles que se vão, né? Então é isso a respeito do Evangelho. Amanhã continuaremos a discutir sobre esse assunto, que ele é tão interessante, tão palpitante, tão importante para todos nós, né? Mas nisso tudo vamos aqui, antes de Joana de Ângeles, vamos dar aqui o boa noite para o pessoal que chegou e está chegando aqui. Então falamos do Fábio Luiz, agora a mamãe dele, a Leonice Oliveira, Max Mira, grande abraço, Max. Helena Silva, um grande abraço. Rodrigo Piva, seja bem-vindo, abraço para todos. Edna Arena, lá de Rio Claro, um abraço. Patrícia Pérez, bem-vinda. E pessoal mandando aqui boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, claro. Retornamos com o maior carinho. E vamos então aqui, né, ver o que Joana de Ângeles fala para nós. A pergunta número 13, então, de hoje é a seguinte: pessoas passivas e apáticas costumam ser catalogadas à conta de humildes. Como discernir a timidez e a acomodação da verdadeira humildade? Pode-se cultivar a humildade? É uma pergunta interessante. Pessoas ativas e apáticas costumam ser catalogadas à conta de humildes. Como discernir a timidez e acomodação da verdadeira humildade? Pode-se cultivar a humildade? E Joana vem e nos diz: a humildade é uma virtude que se ignora. Por isso mesmo não se ensoberbece nem se desvaria. Quanto mais se oculta, mais se aformoseia. E quando ignorada, é qual madrugada rutilante abrindo o dia para o sol. A humildade é espontânea e, para ser legítima, não se improvisa. Deve ser cultivada com perseverança e desenvolvida infatigavelmente. Onde surjam suas primeiras manifestações, aí também aparecem adversários vigorosos. A vida moderna, com falsos conceitos, conspira contra a sua vitalidade, proclamando-a covardia e fraqueza. No entanto, a humildade não pode ser confundida com a timidez nem com o medo. Não é uma virtude estática, mas dinâmica. Por essa razão, não é parasitária e nem acomodatícia. É força combativa, movimento atuante. Sofrer humildemente não significa acomodar-se à dor. Antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem, contudo, rebelar-se. Sofrer humildemente não significa acomodar-se à dor. Antes, é lutar heroicamente por vencer a aflição, sem, contudo,
rebelar-se. Está aí. Mestre de Amor, quarta edição, página 140, 141. E aqui então, Joana hoje traz para nós a humildade, né? E como a pergunta diz, né, muitas vezes pessoas passivas, pessoas apáticas são consideradas humildes, por assim dizer, né? Mas nós temos que considerar o quê? Que a vida, como ela bem colocou aqui, a vida de hoje, ela oferece múltiplas situações para que nós deixemos de ser humildes, né? Deixemos a humildade de lado. E ela diz que a humildade ela não pode ser confundida nem com a timidez e nem com o medo. Por quê? Porque ela é uma virtude dinâmica. Ela segue um padrão, né? Ela segue um padrão de existência que torna a pessoa, sim, mais tranquila, com uma visão diferente do mundo, onde não se deixa praticamente se abalar pelas circunstâncias que são colocadas à frente dela, né? Questões de endeusamento, questões de aparecer, questões de aparência, não, né? Ela procura viver a vida de uma forma que a vida seja sim valorizada pelo que ela é, pelo que ela representa para cada um de nós, né? Sermos humildes não significa que devemos ser apáticos, muito pelo contrário. Precisamos sim ter o dinamismo para enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas sem, como se diz aqui, sem sermos soberbos, né? Porque quem é soberbo não tem absolutamente nada de humildade, isso nós bem sabemos. E ela diz que a humildade, quanto mais se oculta, mais se aformoseia, mais ela é formosa. Quanto mais a humildade fica na dela, podemos assim dizer, mais formosa ela aparece. E quando ela é ignorada, é qual madrugada rutilante abrindo o dia para o sol. Então, quem normalmente, né, esquece a humildade ou esquece os humildes, está assim, atravessando para o outro lado e passa a ignorar aqueles que têm, vamos dizer, aquele maneira de ser, aquele modo de vida, de valorizar sim as coisas que precisam ser valorizadas para que a vida possa prosseguir e sendo vivida com propriedade e sempre olhando e levando em consideração aquilo que nosso Mestre Jesus veio, colocou para nós como a lei de amor, de solidariedade, fraternidade e que todos nós sabemos muito bem. Então, meus amigos, é isso. Joana de Ângeles hoje nos diz: sejam humildes, jamais apáticos, jamais, né? Então eu queria aqui, né, daqui a pouco nós vamos para o final, mas falar sobre os nossos aniversariantes do dia. A Lu Crepaldi, um grande abraço, felicidades. A Mari Castro, também Jorge Tescaro, né, nosso querido amigo moramos anos e anos no Carolina, hoje casado, bacana. Que Deus abençoe a todos vocês, dando muita saúde, cultivando sempre o amor no seu coração, como diz Joana de Ângeles, com muita humildade, que é o caminho a ser percorrido. E eu queria também aqui a nossa querida Sônia Martins, que está sempre conosco aqui. Então, ela não está se sentindo muito bem. Inclusive, segunda-feira, ela me relatou, né, via mensagem aqui há pouco, que ela não está sentindo muito bem. Segunda-feira vai fazer teste para Covid, então sempre tem aquela sensação ruim, né, de expectativa, mas vamos orar para que o melhor seja melhor para você, viu, Sônia? Vai tranquila, porque nada melhor do que nós mesmos, por nossa força, nossa vontade de viver, de ultrapassar os obstáculos, para assim conseguirmos. E pode ter certeza que todos nós que estamos juntos aqui nesse momento também estaremos enviando para você pensamentos de muito amor, de fortalecimento, essas bênçãos que recebemos de nosso Pai, encaminharemos também para você, assim como encaminhamos para todos, para os aniversariantes, para aqueles que estão nascendo hoje, para aqueles que estão voltando, né, aos braços da espiritualidade. Força e fé. Sempre você, Sandra, assim como para todos nós, é o que nós precisamos. Força sedimentada na fé,
Não se esqueça, fé remove montanhas. E às vezes são pequenos pedriscos, né, na nossa frente. Tá bom? Estaremos aqui, vamos vibrar positivamente para você com toda certeza e para todos vocês, todos nós, para prosseguirmos firmes na nossa caminhada. Vamos então, meus queridos irmãos, né, ouvir a musiquinha, pensarmos, meditarmos, né, agradecendo a Deus a possibilidade de estarmos nós juntos, agradecendo sim, para que possamos levar nossos pensamentos até nosso Pai, nosso Criador, alguns segundos então, ouvindo e relaxando. Ó Pai, querido Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, descendo sobre todos nós nesse instante, sobre todos os vossos filhos, suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz, suas flores de pura energia a nos alimentar nosso corpo, alimentar nosso espírito, fortalecendo-nos. Obrigado, Senhor, obrigado, querido Pai, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe, por estar sempre, sempre conosco, nos fortalecendo, dando-nos forças para continuar, apesar de todas as intempéries pelas quais nós atravessamos, pelas dificuldades, por tudo aquilo que parece que nos prejudicam, mas que sabemos que na realidade nos fortalecem para o prosseguimento de nossa jornada. Obrigado, querido Pai, por todos nós, encarnados, desencarnados. Obrigado por aqueles que estão conosco em nosso dia a dia. Suas bênçãos caindo sobre nós fortalecem-nos e nos dão ânimo para o prosseguimento firmes e fortes pela nossa jornada. Agradecemos, Senhor, porque permitis que nossos irmãos espirituais venham até nós, nasçam em nosso mundo físico para aproveitarem a oportunidade de redenção. Agradecemos por aqueles que permanecem conosco e que aniversariam, comemorando mais um ano de luta pelo seu progresso, luta pela vida. E agradecemos pelo acolhimento, Senhor, daqueles que estão partindo, sendo recebidos de braços abertos, com muita luz pelos nossos irmãos que os fortalecem, nos recuperam para o prosseguimento da jornada. E pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que dedicam suas vidas a cuidar de todos os outros irmãos. Fortalecei-os, amparai-os, para que possam prosseguir em sua jornada de mérito. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre. E por ti, por nós, por todos nós, como é bom poder agradecer. Como é bom podermos estar juntos, levando até vós nossos pedidos e, acima de tudo, nossos agradecimentos, por estar sempre conosco em todos os instantes. E assim, elevamos até vós esta oração, este pedido, este canto de louvor que encaminhamos por nossos pensamentos. Pensamentos que deixam nossos lares, deixam nossa cidade, atravessam este planeta e se espraiam pelo seu universo de luz, luzes e cores que nos encantam todos os dias. Por isso, Senhor, nós os dizemos: Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte,
santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe de tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, ó Pai, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para todos sempre. Que assim seja, querido Pai, porque Vós é o reino, o poder, a glória por toda a eternidade. Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os agradecemos. E pedimos, Senhor, que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua infinita misericórdia esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, com todos que habitam esses nossos lares, recebendo seus bálsamos de luz, suas energias celestiais. Esteja com aqueles que para nossos lares vêm trazendo seu amor e que partem com muito mais do que quando nossos lares chegam. Obrigado, querido Pai, por estar sempre conosco, vivendo conosco, trazendo até nós seu amor. Obrigado, Senhor, que assim seja agora e para todo sempre. Obrigado, querido Pai, obrigado, Senhor. E é muito bom podermos estar juntos, não é? Desta alegria, dessa paz, disso tudo que nos envolve e faz com que nós possamos a cada dia renovar nossas forças para prosseguir nossa jornada, né? Sempre agradecendo ao nosso Pai. E eu quero também aproveitar aqui, né, e agradecer a vocês que também estão aqui conosco. Vamos lá, mais nossos queridos amigos aqui, a Cacilda Cassiano, Rodrigo Leque, né, a Maria Aparecida Oliveira, a Alzira Crepaldi, um grande abraço, Lara Ribeiro, sempre aqui conosco também. Então, uma belíssima noite para todos vocês, né? Tenhamos todos uma ótima noite. Sônia Martins, cara colega de encontro, sempre junto, nossa cara amiga, força e muita fé, estaremos juntos em pensamento, vai dar tudo certo, né? Sabemos da força que podemos ter, basta ter realmente fé e acreditar, como nós dizemos, né? Nos desígnios de nosso Pai, que acima de tudo sabe o que é melhor para cada um de nós, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, uma belíssima noite, uma noite de paz, uma noite de luz, com muita força, muita energia, e prossigamos em paz, fazendo o bem, vivendo no bem, como é necessário. Então, uma linda noite para todos vocês. Célia também está aqui mandando um grande abraço, um beijo para todos vocês. Então, um abração imenso para todos, beijão nosso, e vamos em frente, porque é em frente que se anda, sempre abraçados aos nossos irmãos. Até amanhã, com a graça de Deus, e um belíssimo domingo para todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até amanhã. Tchau.